006.541.838-72, 6.541.838,72. Quantos números cabem no seu CPF? E no seu saldo bancário? Caro leitor, já imaginou se pudéssemos bisbilhotar, um a um, todos os CPFs cadastrados na Bolsa Brasileira? Abrindo gavetas emperradas, há muito esquecidas nos porões da Bovespa, folheando arquivos históricos, encobertos pelo ostracismo. O que descobriríamos? Acenda sua lanterna, aponte a luz para aquele canto escuro da sala. Num baú encoberto de pó, existem contas de investidores individuais em atividade há mais de 20 anos, engordando automaticamente, sem que seus titulares precisem mover um dedo sequer. Dentro desse baú, o histórico de décadas desvenda o segredo de um enriquecimento contínuo usando a Bolsa de Valores. Um enriquecimento sempre crescente e tranquilo. Se tal baú tivesse um único dono, seria Luiz Barsi Filho, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o número 006-541-838-72. Começando do zero, em certo ponto Barsi alcançou um patrimônio notável de R$ 6.541.838,72. 6,5 milhões de reais construídos no mercado de ações. Mas isso foi tempos atrás. Hoje, sua fortuna em bolsa ultrapassa R$ 1 bilhão. Luiz Barsi tornou-se a grande referência do investidor pessoa física no Brasil. Este senhor de 74 anos tem uma agenda cotidiana. De segunda a sexta, vai de metrô ao escritório, no centro de São Paulo, onde cumpre expediente das 10 da manhã às 2 da tarde. É uma rotina talvez parecida com a sua, com a diferença de que Barsi tem R$ 1 bilhão na conta. No escritório, faz cálculos para descobrir se as ações em que investe negociam a preços atrativos, que despertem compras adicionais. Ele não está interessado em vender. Seu estilo de vida em nada lembra o de um afortunado aplicando em ações. Barsi detém um dos CPFs mais antigos da Bovespa, mas seu cadastro não mora sozinho no baú, tampouco é um exemplo inalcançável. Aqueles mesmos investidores que seguiram seus princípios estão, neste exato momento, acumulando centenas, milhares ou mesmo milhões de reais. São indivíduos que desvendaram o segredo de Barsi para benefício próprio, mas nenhum deles tenta escondê-lo dos demais. Afinal, o esforço de ocultar seria tolo e desnecessário. A natureza do mercado dá conta de divulgar publicamente as informações. Só que apenas as cabeças mais disciplinadas conseguem captar e utilizar essas informações de forma lucrativa. Dentre os 560 mil CPFs individuais na Bovespa, são pouquíssimos os que se provam capazes de desfrutar deste benefício. Não por questão de herança, nem capacidade técnica. Qualquer pessoa com o mínimo de economias para investir poderia replicar perfeitamente esta estratégia. R$ 3.000 bastariam para começar. Da mesma forma, qualquer indivíduo conhecedor de matemática fundamental se faz habilitado. Operações básicas de dividir e multiplicar são suficientes. No entanto, poucos abraçam este enorme benefício financeiro, por não conseguirem respeitar dicas simples. Você já deve ter ouvido economistas gurus listando 101 regras para ficar rico. Fórmulas complexas, amontoadas umas sobre as outras. Recomendações sem nenhum teste da realidade. Lições idealistas impossíveis de aplicar. Você não precisa de 101 regras. Você precisa apenas de algumas poucas regras simpáticas, fáceis de serem seguidas e que o impeçam de fazer besteira com o seu dinheiro. Enriquecendo com regras simples. Como você acha que Luiz Barsi juntou R$ 6,5 milhões em ações, que depois se transformaram em mais de R$ 1 bilhão? Ele não nasceu em berço de ouro, sempre passou longe dos bilhetes de loteria e jamais recebeu dinheiro da Odebrecht.
Barsi enriqueceu por mérito próprio, 100% dentro da lei, respeitando regras simples. Que tipo de regras? Logo você entenderá. Entenderá até onde, exatamente, uma pessoa comum consegue enriquecer bebendo apenas leite fresco e deixando seu rebanho livre para pastar à vontade. Você está prestes a conhecer, em detalhes, a estratégia perfeita para quem pretende zelar pelo longo prazo e, ao mesmo tempo, quer pagar as contas e satisfazer as vontades naturalmente provocadas pelo curto prazo. Antes, porém, precisamos compreender o insucesso financeiro de milhões de CPFs que se negam a seguir estas regras. Refiro-me a pessoas que passam a vida inteira sonhando com milhões ou bilhões de reais, mas sempre acordam com um saldo diminuto e assim se deixam contagiar pelo desânimo. A maioria dessas pessoas não é ignorante, nem preguiçosa. Elas sabem o que devem fazer para acumular riqueza e estão dispostas a gastar menos do que ganham. Onde então estaria o lapso de comportamento? No lado impulsivo do cérebro. É óbvio que quando falamos de lados do cérebro, estamos nos referindo a um modelo didático, frequentemente usado por psicólogos e economistas. Ninguém aqui acredita, de fato, em um cérebro repartido em dois. Porém, didaticamente, faz sentido imaginar assim. Fica mais fácil de entender. Neste modelo em questão, existe o lado impulsivo e o lado disciplinado. O lado impulsivo é o famoso faz tudo sem pensar. Ele sucumbe facilmente à vontade de consumo imediato. Quer um exemplo? Aquele economista racional que eu encontro no espelho a cada manhã poderia esperar tranquilamente até o fim do ano para trocar de televisão. Ninguém vai morrer por causa disso, certo? E, no entanto, eu estava tomando um sorvete no Shopping Morumbi mês passado, olhei para a vitrine e me apaixonei por uma TV 4K LED de incríveis 55 polegadas. A partir daquele momento, meu lado impulsivo entrou em ação, literalmente. Eu não podia sair do shopping sem aquela TV parcelada em 12 vezes no cartão. Tentei olhar para baixo, seguir em frente, dobrar o corredor. Cogitei trocar a tentação televisiva por outra, de um segundo sorvete, chocolate belga. Não adiantou nada. Eu simplesmente não podia sair do shopping sem a TV. Era inconcebível. Dei meia volta e passei a marchar rapidamente rumo à entrada da loja. Ah, que alívio! Que felicidade! Foi quando, quase por milagre, eu tropecei e meu lado disciplinado me salvou de cair. Nosso lado disciplinado, planejador, costuma ser capaz de esperar por lucros maiores à frente. Ele pausa, respira fundo, faz a conta e percebe que é vantagem trocar um prazer instantâneo agora por 5 prazeres duradouros amanhã. No caso, eu tropecei no pé da minha esposa e tomei uma bronca. O sorvete dela caiu no chão. Foi terrível. Abandonei na hora a ideia da TV 4K LED de incríveis 55 polegadas. Foi por pouco. Naquela noite, saí do shopping pensando em como as pessoas, obviamente eu incluso, têm enorme dificuldade de postergar gratificações, graças a lapsos de autocontrole. Meu lado disciplinado faz todos os cálculos para abdicar de um pequeno prêmio imediato em troca de um grande prêmio no futuro. Porém, esses cálculos levam tempo até serem concluídos. Enquanto não chega o resultado em minha calculadora cerebral, fico à mercê da pura força de vontade. Já deu para perceber que minha força de vontade, sozinha, não resiste às inúmeras provocações do curto prazo. Acho que não é um problema só meu. Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito apurou que 36% dos brasileiros admitem fazer compras absolutamente desnecessárias só para aliviar o estresse. Quando chega a fatura impagável do cartão, o estresse só aumenta. Toda essa história me fez buscar regras simples de controle do lado impulsivo. Meu lado curioso, fã de investigações, entrou em trabalho de campo. Fui atrás de regras fáceis de serem seguidas, que me permitissem esperar tranquilamente até a Black Friday para trocar de televisão, sem culpa. Encontrei as regras na experiência de Luiz Barsi, o mais famoso investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Vaca é uma coisa, leite é outra. Lembra o nosso achado de alguns minutos atrás?
A Bolsa Brasileira arquiva contas de investidores individuais em atividade há mais de 20 anos, engordando automaticamente, sem que seus titulares precisem mover um dedo sequer. Como esses CPFs chegaram lá? Como acumularam tamanho patrimônio em ações? A resposta está em uma fórmula de riqueza que se retroalimenta. A clássica lógica do dinheiro trabalhando por você. Nosso lado disciplinado deve fazer o dinheiro trabalhar por nós, durante décadas, respeitando duas regras simples. Chegou a hora de entendê-las. As duas regras fundamentais da geração de renda via ações. Primeira regra: não venda suas vacas. Não estou de brincadeira. Luiz Barsi tornou-se bilionário investindo em grandes empresas pagadoras de dividendos, conhecidas na Empíricos pelo carinhoso apelido de vacas leiteiras. Ao comprar uma ação, você compra parte de uma empresa e, com isso, tem direito a receber um pagamento como sócio do negócio. Esse pagamento são os dividendos. Eles podem ocorrer com periodicidades distintas, dependendo da empresa. São essas ações que distribuem os lucros para os sócios e que queremos ter em nossos investimentos. É importantíssimo compreender que essas vacas são animais de leite, não de corte. Por isso, você não pode cortá-las na carne, ou seja, não pode vendê-las. Tem que deixar que elas se alimentem de bons resultados e pinguem dividendos na sua conta bancária, continuamente. Esta primeira regra proíbe mexer no capital investido em ações de dividendos. Preserve sempre a fonte do leite. Respeitada a regra, seu lado impulsivo nunca terá a chave para roubar o cofre que guarda seu patrimônio em ações. Sem nada para atrapalhar, esse patrimônio crescerá naturalmente, acompanhando a evolução dos resultados corporativos. Pastando tranquilas, essas vacas só engordam ao longo do tempo. Segunda regra: beba apenas leite fresco. Vaquinhas saudáveis produzem leite de qualidade. Pastando tranquilas, suas vacas darão leite mais fresco a você e sua família, ou seja, uma renda adicional para seu consumo. Mas não deixe seu lado impulsivo se empolgar com isso. A segunda regra nos diz que, para gastos além do salário, deve-se usar apenas a renda obtida com os dividendos. Eles financiarão seu consumo, sem culpa. Por isso, repito, não mexa no seu capital. Não venda suas vacas para seu consumo extra. Investidores que variam seus investimentos acabam comprometendo gravemente a construção de patrimônio ao longo do tempo. O desejo de gratificação imediata destrói planos de longo prazo. Veja esses dois investidores. Maria recebeu R$ 1.000 em dividendos e usou seu dinheiro para comprar uma TV nova. João, por sua vez, vendeu R$ 1.000 em ações e usou seu dinheiro para comprar uma TV nova. Logo depois da compra, o preço das ações que os dois detêm dispara. Você se sentiria mais arrependido como Maria ou como João? Claramente, o remorso está com João. Maria continua feliz da vida, pois preservou a posse das ações. Fique rico com dividendos. Sabe o que é melhor nessa história toda? É muito fácil colocar essas duas regras em prática. Ao comprar uma ação, não é possível saber quando e nem por quanto poderá vendê-la. Mas é possível saber, com um alto grau de previsibilidade, quando receberá seus próximos dividendos e quanto poderá ter na sua conta. Quer uma TV nova? Você vai saber quando poderá comprar uma. Uma viagem para a Disney? Você conseguirá se programar com as parcelas. Seus sonhos vão se realizando enquanto você observa tranquilo suas vaquinhas pastando livremente. Não precisa se preocupar com o quanto a bolsa está chacoalhando. Esqueça as loucuras da marcação diária a mercado e concentre suas atenções na previsibilidade dos dividendos. Dividendos são a libertação do investidor. Te livram de ser refém do preço dos pregões. Em todos os cenários possíveis, é melhor receber dividendos. Veja bem, você só perde dinheiro de fato com uma ação se a vender por um valor abaixo do que comprou. Seu capital estará blindado, apto a crescer por conta própria.
Se a ação caiu, você tem a compensação material dos dividendos. Se a ação subiu, você tem dividendos como um significativo benefício adicional. Dividendos tornam os investidores mais capazes de tolerar perdas no portfólio. É de se imaginar, pois ele não fica refém do preço maluco de tela. Pense de novo em Barsi, que está na bolsa há mais de 20 anos. Se na menor das oscilações ele se desesperasse e vendesse suas ações, tenho certeza de que hoje não estaria vendo seus 9 zeros na conta. Dividendos são dinheiro garantido. As companhias listadas, que são sérias, raramente diminuem dividendos. E você não quer ficar à mercê da bolsa, e sim de empresas com fundamentos bem firmes. Em vez de o mercado mandar em você, você é quem manda na sua renda, fazendo o que quiser com os seus dividendos. E um detalhe importante: esses rendimentos estão livres de imposto de renda. Empresas excelentes, renda excelente. Não escolhemos simplesmente ações que pagam dividendos. Escolhemos empresas que gostam de pagar dividendos e têm vocação para isso, pois valorizam acionistas que prezam pela regularidade da sua renda extra. Mas como vocês escolhem essas empresas? Deixe eu me apresentar. Meu nome é Carlos Herrera e sou o analista responsável pela série Vacas Leiteiras, que vem obtendo resultados formidáveis frente a um cenário de sobe e desce na bolsa. Sou graduado em Engenharia Civil de Indústrias pela PUC do Chile e fiz mestrado em Economia na mesma instituição. Trabalhei por 7 anos como analista de equities de bancos internacionais. Eu procuro visitar as empresas da carteira e estudo a base de acionistas delas. Para manter uma política de dividendos sustentável e fazer parte da nossa carteira, uma empresa precisa carregar algumas características, como boa geração de caixa, baixo endividamento, para o juro de sua dívida não corroer os lucros, margens elevadas, boa previsibilidade de fluxos de caixa, barreiras à entrada em seu negócio, para não ter grandes ameaças aos seus lucros futuros. Esses são apenas alguns dos fundamentos que buscamos em nossas vacas leiteiras. Levamos isso muito a sério. É uma condição determinante cumprir essas 5 características. E não bastasse o bom desempenho delas, procuramos também aquelas ações que ainda não pagam proventos gordos, mas tendem a pagar no futuro. Essas chamamos carinhosamente de bezerras leiteiras. Qual a graça disso? Simples. A chance de você comprar mais barato, enquanto as ações ainda não pagam dividendos. Lembrando, o dinheiro que você receberá via dividendos é em função de quantas ações comprou. Portanto, um tanto melhor se você puder comprar antes de todo mundo muito mais ações, pois estas estarão mais baratas. Na verdade, todo mundo procura isso, mas são poucos que conseguem encontrar. Temos sucesso nas nossas buscas e nossos clientes agradecem. Boa tarde. Estou gostando muito dos alertas do Vacas Leiteiras para vender ações. Hoje vendi as minhas da Natura e embolsei um bom lucro. Parabéns. Elaine Q. Oi, Carlos. Bom dia. Sou assinante de inúmeros serviços da Empíricos, como Vacas Leiteiras e as melhores ações da Bolsa. Suas sugestões têm sido excepcionais. Consegui montar uma carteira cuja valorização dos últimos 12 meses já supera os 27%. Muito obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Rodrigo B. Olá, Carlos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para, mais uma vez, dar os parabéns pelo trabalho que você tem realizado na Empíricos. Seus relatórios têm me dado insights novos e me propiciado bastante segurança para carregar uma carteira de longo prazo, mesmo em momentos adversos como o atual. Grande abraço e muito obrigado por tudo. Iain R. Assim como disse o Iain, você acabou de aprender uma fórmula simples e bem-sucedida para guardar capital para o futuro, se necessário, atender demandas presentes com parte dos seus dividendos. Na série Vacas Leiteiras, você saberá quais ações comprar
que lhe darão a segurança que precisa e o futuro tranquilo. Você já poderia se considerar privilegiado por ter aprendido essa lição sem custo algum. Quem aprende na vida costuma aprender na marra, perdendo tempo e dinheiro antes de acertar a rota. Mas queremos facilitar seu caminho rumo à riqueza. O ingresso no mundo dos dividendos custa menos do que você imagina. R$ 23,90 por mês na assinatura anual. Mas hoje, estamos oferecendo por meio desta carta a oportunidade de você pagar apenas R$ 11,90 por mês na assinatura anual. Se você já tiver recursos prontamente disponíveis, fique à vontade para fazer a assinatura anual à vista, com 10% de desconto. Mas não deixe de estudar a possibilidade de dividir a assinatura em 12 parcelas iguais e sem juros. Nessa modalidade, os próprios dividendos vão ajudá-lo a pagar as parcelas a vencer. Você faz a assinatura do Vacas Leiteiras praticamente sem custos. Você receberá semanalmente um relatório completo com as melhores estratégias e as opções mais rentáveis em dividendos. Quanto devo investir inicialmente para não ter custo algum com a assinatura? Vamos imaginar que você compre uma ação da nossa carteira. Hipoteticamente, ela se chama Vaca 3, mas os dados abaixo são todos reais. Esta ação oferece um yield em torno de 7%, ou seja, esta é a porcentagem de dividendo que a ação pagará. Para pagar sua assinatura completa por um ano, você precisa comprar um lote de 200 ações de Vaca 3. Como cada ação custa R$ 10,95, você precisará investir R$ 2.190 e, no final do ano, terá acumulado R$ 156 de dividendos. Isso já é mais do que pagará por um ano inteiro da série Vacas Leiteiras. E se quiser investir mais, o dobro ou o triplo, seus dividendos também se multiplicam. Depois disso, tudo o que você ganhar servirá para realizar os seus sonhos. Mas, Carlos, eu nunca comprei uma ação. Como faço? Ao assinar, você já recebe imediatamente um guia rápido sobre como montar a operação que pagará integralmente a assinatura. Pagar sua assinatura com dividendos pode ser algo trivial dentro de todos os benefícios que terá. Além do arroz com feijão, por vezes temos gratas surpresas positivas. Veja a Comgás, uma empresa que estava na carteira da série. Após postergar alguns investimentos no pré-sal, a empresa teve caixa extra para pagar um dividendo a mais. Na verdade, ela pagou um super dividendo. Enquanto a empresa do exemplo acima pagou dividendo de 7%, Comgás pagou um yield suculento de mais de 24%. Ou seja, foram R$ 10,42 por ação. Imagine que se você tivesse um lote de 100 papéis, receberia de uma vez só R$ 1.042. Se tivesse 1.000 papéis, receberia R$ 10.420. Isso aconteceu neste ano na série. Independentemente do pagamento dos dividendos, as ações da nossa carteira estão com valorização expressiva. Veja o track record da última semana. Os 6 papéis que constam no gráfico contam com uma boa valorização desde a data de início da recomendação. É importante ressaltar que, neste intervalo de tempo curto, nenhuma aplicação convencional chegou perto da rentabilidade da carteira. Além de ter os dividendos caindo sistematicamente na sua conta, você ainda poderá ver seu dinheiro se multiplicar com a valorização da própria ação. Quer saber quais ações estão escondidas na imagem que são caminho para lucros expressivos? Ser mais um CPF ganhador na bolsa, assim como Luiz Barsi, que hoje é bilionário? Temos isso na mão para lhe oferecer. Quando você entender o verdadeiro potencial que bezerras e vacas leiteiras podem trazer, os rendimentos que os bancos oferecem não serão mais suficientes. Os relatórios das vacas leiteiras são semanais, portanto, você terá um acompanhamento frequente da sua carteira de dividendos. Não ficará na mão. E para extrair ainda mais da sua estratégia de dividendos, lhe daremos acesso à carteira das bezerras leiteiras,
para comprar mais barato empresas que logo se tornarão grandes pagadoras de dividendos. Antes de dar o próximo passo, prático, você precisa estar ciente de alguns pontos. O investimento em ações envolve riscos. Não invista um valor que comprometa seu patrimônio. É importante que siga as recomendações da série, o que minimizará o seu risco de perdas. E você não precisa correr nenhum risco desnecessário. Muito pelo contrário, o objetivo é ficar protegido, em posse de um seguro contra a inflação. São justamente essas boas empresas as responsáveis por depositar valores regularmente na sua conta. O mais interessante é que você não correrá risco algum caso aceite esta oferta. Se não se sentir confortável ou entender que o produto não atende às suas expectativas, você pode solicitar o cancelamento. Durante os primeiros 30 dias, seu dinheiro lhe é reembolsado integralmente. Não perca mais tempo, nem dinheiro. Quanto antes você entrar, antes começará a ver os dividendos caindo na sua conta. Um abraço, Carlos Herrera.